Marie Sklodowska-Curie. Maria Sklodowska nasceu em Varsóvia, na Polônia do Congresso do Império Russo, em 7 de novembro de 1867, a quinta e mais nova dentre os filhos dos conhecidos professores Bronislaw e Władysław Sklodowski. Tanto no lado paterno quanto no materno, a família perdeu suas propriedades e fortuna devido a envolvimentos patrióticos em levantes nacionais poloneses que buscavam restaurar a independência da Polônia. O mais recente foi a Revolta de Janeiro, de 1863 a 1865. Isto condenou a geração subsequente, incluindo Maria e seus irmãos mais velhos, a uma difícil luta para progredir na vida. Władysław Sklodowski ensinou matemática e física, disciplinas em que Maria viria a se especializar, e também foi diretor de 2 ginásios, de escolas secundárias, para meninos, em Varsóvia. Depois que as autoridades russas eliminaram as aulas em laboratório das escolas polonesas, ele trouxe grande parte do equipamento para casa e instruiu seus filhos em como usá-los. Ele acabou sendo demitido por seus supervisores russos, devido aos seus sentimentos pró-poloneses, e foi forçado a assumir cargos com salários mais baixos. A família também perdeu dinheiro com um investimento ruim e acabou optando por complementar sua renda alojando meninos em casa. A mãe de Maria, Bronislava, administrava um prestigiado internato para meninas, em Varsóvia. Ela renunciou ao cargo depois que Maria nasceu e morreu de tuberculose em maio de 1878, quando Maria tinha 10 anos. Menos de 3 anos antes, a irmã mais velha de Maria, Ofia, havia morrido de tifo contraído de um pensionista. O pai de Maria era ateu, sua mãe, uma católica devota. As mortes da mãe e da irmã de Maria fizeram com que ela abandonasse o catolicismo e se tornasse agnóstica. Quando tinha 10 anos, Maria começou a frequentar o internato de J. Sikorska. Em seguida, frequentou um ginásio para meninas, no qual se formou em 12 de junho de 1883, com uma medalha de ouro. Após um colapso, possivelmente devido à depressão, ela passou o ano seguinte no campo com parentes do pai e, no ano seguinte, permaneceu com o pai em Varsóvia, onde recebeu aulas de um tutor. No final de 1891, ela deixou a Polônia para ir para a França. Em Paris, Maria, ou Marie, como seria conhecida na França, alojou-se brevemente com sua irmã e cunhado, antes de alugar um sótão mais próximo da universidade, no Quartier Latin. Ela prosseguiu com seus estudos de física, química e matemática na Universidade de Paris, onde se matriculou. Por essa época, ela sobrevivia com escassos recursos. Durante os invernos frios, mantinha-se quente ao vestir todas as roupas que possuía. Ela se concentrou tanto em seus estudos que às vezes se esquecia de comer. Marie estudava durante o dia e dava aulas particulares à noite, mal conseguindo se sustentar. Em 1893, formou-se em física e começou a trabalhar em um laboratório industrial do professor Gabriel Lippmann. Enquanto isso, ela continuou estudando na Universidade de Paris, e com a ajuda de uma bolsa, conseguiu um segundo diploma em 1894. A paixão mútua pela ciência os aproximava cada vez mais e eles começaram a desenvolver sentimentos recíprocos. Por fim, Pierre Curie propôs casamento a Marie, mas, a princípio, ela não aceitou pois ainda planejava voltar ao seu país natal. Curie, no entanto, declarou que estava pronto para se mudar com ela para a Polônia, mesmo que isso significasse ser reduzido ao trabalho de professor de francês. Enquanto isso, nas férias de verão de 1894, Sklodowska retornou a Varsóvia, onde visitou sua família. Ela ainda estava trabalhando com a ilusão de que seria capaz de trabalhar em seu campo de especialidade na Polônia, mas foi-lhe negada uma vaga na Universidade Jagiellonica porque ela era mulher. Uma carta de Pierre Curie convenceu-a a voltar a Paris, para realizar um doutorado. Por insistência de Sklodowska, Curie havia escrito sua pesquisa sobre magnetismo e recebeu seu próprio doutorado em março de 1895. Ele também foi promovido a professor na SPSI. Uma piada contemporânea dizia que Sklodowska fora a maior descoberta de Pierre. Em 26 de julho de 1895, eles se casaram em Siaux, Sena. Nenhum dos dois quis uma cerimônia religiosa.
A roupa azul escura de Marie, usada no lugar de um vestido de noiva, serviria por muitos anos como roupa de laboratório. Eles compartilhavam 2 passatempos e longas viagens de bicicleta e viagens ao exterior, o que os aproximou ainda mais. Em Pierre, Marie havia encontrado um novo amor, um parceiro e um colaborador científico em quem podia confiar. Em 1895, Wilhelm Röntgen descobriu a existência dos raios-X, embora o mecanismo por trás de sua produção tenha permanecido desconhecido. Em 1896, Henri Becquerel descobriu que sais de urânio emitem raios que se assemelham aos raios-X em seu poder penetrante. Ele demonstrou que essa radiação, diferentemente da fosforescência, não dependia de uma fonte externa de energia, mas parecia surgir espontaneamente do próprio urânio. Influenciada por essas 2 importantes descobertas, Curie decidiu considerar os raios de urânio como um possível campo de pesquisa para uma tese. Ela usou uma técnica inovadora para investigar amostras. 15 anos antes, seu marido e o irmão deste haviam desenvolvido uma versão do eletrômetro, um dispositivo sensível para medir a carga elétrica. Usando o eletrômetro do marido, ela descobriu que os raios de urânio faziam com que o ar em torno de uma amostra conduzisse eletricidade. Usando essa técnica, seu primeiro resultado foi descobrir que a atividade dos compostos de urânio dependia apenas da quantidade de urânio presente. Ela levantou a hipótese de que a radiação não era o resultado da interação de moléculas, mas seria proveniente do próprio átomo. Essa hipótese foi um passo importante para refutar a suposição de que os átomos eram indivisíveis. Naquela época, ninguém mais no mundo da física notou o que Curie registrou em uma frase de seu artigo, descrevendo quanto as atividades da pechlenda e da calcolita eram maiores que as do próprio urânio. O fato é muito notável e leva à crença de que esses minerais podem conter um elemento muito mais ativo que o urânio. Mais tarde, ela lembraria como sentia um desejo apaixonado de verificar essa hipótese o mais rápido possível. Em 14 de abril de 1898, os Curies pesaram de maneira otimista uma amostra de 100 gramas de pechlenda e a moeram com um pilão e almofariz. Na época eles não sabiam que o que estavam procurando estava presente em quantidades tão pequenas que seria necessário processar toneladas de minério. Os Curies empreenderam a árdua tarefa de separar o sal de rádio por cristalização diferencial. De 1 tonelada de pechlenda, 1/10 de grama de cloreto de rádio foi separado em 1902. Em 1910, ela isolou o metal puro de rádio. Ela nunca conseguiu isolar o polônio, que tem uma meia-vida de apenas 138 dias. Entre 1898 e 1902, os Curies publicaram, em conjunto ou separadamente, um total de 32 artigos científicos, incluindo um que anunciava que, quando expostas ao rádio, células doentes formadoras de tumores eram destruídas mais rapidamente do que células saudáveis. Em 1900, Curie tornou-se a primeira mulher docente da Escola Normal Superior e seu marido ingressou na faculdade da Universidade de Paris. Em 1902, ela visitou a Polônia por ocasião da morte de seu pai. Em dezembro de 1903, a Academia Real Sueca de Ciências concedeu a Pierre Curie, Marie Curie e Henri Becquerel o Prêmio Nobel de Física, em reconhecimento aos serviços extraordinários que prestaram por suas pesquisas conjuntas sobre os fenômenos de radiação descobertos pelo professor Henri Becquerel. Marie Curie foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Em 1910, Curie conseguiu isolar o rádio. Ela também definiu um padrão internacional para emissões radioativas que acabou sendo nomeado em homenagem a ela e a Pierre Curie. No entanto, em 1911, a Academia Francesa de Ciências falhou, por 1 ou 2 votos, em elegê-la como membro. Em vez disso, foi eleito Edward Branly, um inventor que havia ajudado Guglielmo Marconi a desenvolver o telégrafo sem fio. Um mês depois de aceitar o Prêmio Nobel de 1911, ela foi hospitalizada com depressão e uma doença nos rins. Durante a maior parte de 1912, ela evitou a vida pública, mas passou algum tempo na Inglaterra com sua amiga e colega também física, Herta Ayrton. Ela voltou ao laboratório apenas em dezembro, após um intervalo de cerca de 14 meses. Durante a Primeira Guerra Mundial,
Curie reconheceu que os soldados feridos eram mais bem socorridos quando eram operados o mais rapidamente possível. Ela viu a necessidade de centros radiológicos de campo perto das linhas de frente para ajudar os cirurgiões do campo de batalha. Após um rápido estudo de radiologia, anatomia e mecânica automotiva, ela adquiriu equipamentos de raios-x, veículos, geradores auxiliares e desenvolveu unidades móveis de radiografia, que passaram a ser popularmente conhecidas como Petites Curies, Little Curies. Ela se tornou diretora do Serviço de Radiologia da Cruz Vermelha e criou o primeiro Centro Militar de Radiologia da França, operacional no final de 1914. Assistida inicialmente por um médico militar e sua filha de 17 anos, Irene, Curie dirigiu a instalação de 20 veículos radiológicos móveis e outras 200 unidades radiológicas em hospitais de campanha no primeiro ano da guerra. Mais tarde, ela começou a treinar outras mulheres como auxiliares. Em 1915, Curie produziu agulhas ocas contendo emanação de rádio, um gás radioativo incolor emitido pelo rádio, posteriormente identificado como radon, para ser usado na esterilização de tecidos infectados. Ela forneceu o rádio a partir de seu próprio suprimento de 1 grama. Curie visitou a Polônia pela última vez no início de 1934. Poucos meses depois, em 4 de julho de 1934, ela morreu no sanatório de Saint-Célémois em Passy, Alta Saboia, por anemia plástica que se acredita ter sido contraída por sua exposição prolongada à radiação. Os efeitos nocivos da radiação ionizante não eram conhecidos na época de seu trabalho, que haviam sido realizados sem as medidas de segurança desenvolvidas posteriormente. Ela carregava tubos de ensaio contendo isótopos radioativos no bolso e os guardava na gaveta da mesa, observando a fraca luz que as substâncias emitiam no escuro. Curie também foi exposta a raios-x de equipamentos não blindados enquanto servia como radiologista em hospitais de campanha durante a guerra. Embora suas décadas de exposição à radiação tenham causado doenças crônicas, incluindo uma quase cegueira devido a uma catarata e, finalmente, sua morte, ela nunca reconheceu realmente os riscos à saúde da exposição à radiação. Ela foi enterrada no cemitério de Siaux, ao lado de seu marido Pierre. 60 anos depois, em 1995, em homenagem às suas realizações, os restos de ambos foram transferidos para o Panteão de Paris. Seus restos mortais foram lacrados com um forro de chumbo por causa da radioatividade. Ela se tornou a primeira mulher a ser homenageada com enterro no Panteão por seus próprios méritos. Por causa de seus níveis de contaminação radioativa, seus trabalhos realizados na década de 1890 são considerados muito perigosos para serem manuseados. Até o livro de receitas dela é altamente radioativo. Seus trabalhos são mantidos em caixas forradas de chumbo e aqueles que desejam consultá-los devem usar roupas de proteção. Em seu último ano, ela trabalhou em um livro, Radioatividade, que foi publicado póstumamente em 1935.